Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro da nossa série especial de LinkedIn para advocacia. Vou chamar o pessoal aqui do Instagram. Já estamos ao vivo também no Instagram. Bom dia a todas e todos. Bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro de LinkedIn para advocacia. Eu sou Mariellen Romero, sócia da Tá Ligado Comunicação e consultora de LinkedIn para sócios de escritórios de advocacia. Hoje vamos falar sobre como aumentar o seu alcance e o seu reconhecimento nesta rede social profissional. Então, já estamos aqui no nosso sétimo episódio da nossa série especial, já nos encaminhando aí para os últimos episódios, em breve eu informo até quando vamos. E hoje a gente vai falar sobre como aumentar alcance e reconhecimento, como é que você vai usar o algoritmo do LinkedIn a favor da sua imagem profissional. Então, já vamos iniciar aqui o nosso material, aqui desse jeito, para a gente começar essa conversa de hoje. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Deixa eu pedir aqui, porque hoje eu estou com o microfone diferente. E queria saber se o áudio está bom para vocês. Bom, vamos seguindo aqui, qualquer coisa a gente volta, né? Então, hoje vamos falar sobre como aumentar o seu alcance e seu reconhecimento no LinkedIn para a advocacia. E o que a gente quer hoje é entender essa relação entre os diversos indicadores, né? O que o algoritmo nos diz e como é que a gente vai usar o funcionamento do LinkedIn a nosso favor. E o primeiro recado que eu quero trazer para vocês é que quando a gente está falando de alcance, para a gente já ficar na mesma página que hoje, eu quero trazer para vocês esse conceito de que alcance é diferente de engajamento, tá? Isso é uma confusão muito comum que as pessoas fazem e, às vezes, isso atrapalha a sua atuação no LinkedIn, atrapalha você entender o retorno que você está tendo do seu posicionamento aí no LinkedIn. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Alcance não é igual a engajamento. Você pode ter uma publicação que teve pouco engajamento, ou seja, poucas curtidas, poucas reações, como a gente chama no LinkedIn, mas que chegou para muita gente, que apareceu para muita gente. Isso é comum em diversas redes sociais, tá? A gente tem métricas diferentes de quando a gente está falando de o quanto aquela publicação apareceu e o quanto ela gerou de interação, né? Interação, sim, é engajamento. Mas no LinkedIn principalmente, porque o LinkedIn tem uma característica que o próprio LinkedIn chama de usuários silenciosos. Que é isso, né? São pessoas, talvez como você, que até acessam o LinkedIn com alguma frequência, veem muitas publicações, mas não engajam, não publicam, né? São pessoas que ficam ali só observando realmente o conteúdo que outras pessoas estão publicando. Por conta disso, no LinkedIn a gente tem uma relação muito diferente entre o quanto uma publicação aparece e o quanto a gente tem de engajamento. É regra escrita em pedra? Não, pode ter publicação que tem muito engajamento e que tem muita visibilidade também, né? Muito alcance. Mas é comum que a gente tenha o número de impressões, como vocês estão vendo aí nesse exemplo que eu coloquei, muito maior do que o número de interações, tá? Essa aqui, eu peguei esse exemplo, esse é um exemplo que mostra bastante essa disparidade, tá? Se você entrasse lá, essa foi uma publicação que eu fiz há algum tempo atrás, e se você entrar lá no meu perfil, você vai ver que esse post teve 13 reações. Então, para quem entra no meu perfil, olha para essa publicação e fala: "Poxa, quase não teve engajamento". E de fato, considerando que eu tenho 4.000 e poucos, seguidores, né, no meu perfil do LinkedIn, 13 reações, se você olhar para a proporção entre seguidores e reações, talvez realmente não seja muito em números absolutos. Mas me interessa muitas vezes mais
o quanto de alcance essa publicação teve, ou seja, o número de impressões, que foi o número de vezes que ela apareceu nos feeds, nas timelines das pessoas, e o número de usuários alcançados, tá. Isso aqui, gente, impressões e usuários alcançados é o que a gente considera como alcance. E reações, né, as interações, comentários, likes, é o que a gente considera como engajamento. Então, trouxe isso aqui para a gente poder, já de saída, ficar na mesma página e saber do que a gente está falando hoje, quando eu estou falando sobre alcance e reconhecimento no LinkedIn, tá. Então, e é outra coisa importante de vocês saberem para essa nossa conversa aqui hoje, é que o algoritmo do LinkedIn mudou recentemente. A gente está fazendo essa transmissão hoje, dia 2 de abril de 2025, e no mês de setembro de 2023, então há pouco mais de um ano, o LinkedIn fez uma mudança profunda no seu algoritmo para uma série de objetivos, né, mas o fato é que, segundo consultorias que acompanham os impactos e o funcionamento do LinkedIn, no algoritmo do LinkedIn, a gente já consegue perceber o impacto disso para o alcance e a visibilidade de conteúdos. E hoje, o retrato de hoje, na verdade, esses são dados de 2024, mas como a gente ainda está no início de 2025, a gente pode considerar esses números. A gente tem 28% do conteúdo que aparece no seu feed sendo de conexões diretas. Então, 28% daquilo que aparece no seu LinkedIn, quando você abre a sua tela do LinkedIn, 28% daquilo que aparece são publicações de pessoas que estão na sua rede de conexões, que estão dentro aí do seu networking no LinkedIn. Suas conexões diretas, que a gente chama de conexões de primeiro grau, pessoas que você adicionou ali no LinkedIn ou que te seguem, tá? E 44% dos outros conteúdos que você vê vem de criadores e influenciadores. O LinkedIn tem investido, assim como outras redes sociais, em criar grupos de criadores de conteúdo, em atrair pessoas de grande repercussão na sociedade para atuarem como influenciadores no LinkedIn. Isso já vem aparecendo, você deve perceber isso, né, se você acessa o LinkedIn com alguma frequência, de vez em quando aparece ali um conteúdo de uma pessoa que você não sabe quem é, que não é conexão de pessoas que você conhece, provavelmente é um criador ou um influenciador do LinkedIn, que ele está apresentando ali o conteúdo dessa pessoa para você de acordo com os interesses que você demonstra ao utilizar a rede. E 17% são conteúdos de empresa, de páginas, né. Isso para escritórios de advocacia até é uma boa notícia. A gente já falou aqui num outro encontro da nossa série de LinkedIn para advocacia, que 97% dos escritórios que têm algum tipo de atuação nas redes sociais, segundo o último anuário da Análise Advocacia, estão no LinkedIn, né, tem presença no LinkedIn. Agora, as páginas de empresa, como são as páginas de escritório, que é diferente dos perfis, né, os perfis seu, o meu, enfim, dos sócios, as páginas de empresa sempre tiveram menos alcance, menos visibilidade, menos distribuição de conteúdo, menos entrega pelo algoritmo do LinkedIn. Isso continua acontecendo, né? As pessoas falam muito para mim: "Ah, o meu conteúdo do meu perfil aparece muito mais do que o conteúdo da página do escritório". Sim, é verdade, isso é um comportamento do algoritmo no LinkedIn e em qualquer outra rede social, né? Os perfis que são corporativos, como a gente chama, têm realmente uma entrega menor, porque as redes sociais promovem uma interação, preferem promover uma interação entre pessoas, né, entre CPFs. Porém, desde a última mudança do algoritmo do LinkedIn, a gente viu um aumento da entrega, da distribuição de conteúdo das páginas de empresa. Quer dizer que a gente, na advocacia, pode então, delegar toda essa presença do LinkedIn à página do escritório? Não recomendo, porque como a gente está vendo ali, a maior parte do conteúdo que é visto no feed, no seu e das pessoas que te seguem, do seu potencial cliente, por exemplo,
continua sendo de outras pessoas das conexões diretas. Então, continua valendo a nossa estratégia de manter uma presença institucional impulsionada pela presença da marca pessoal dos sócios, tá? Quando isso acontece em conjunto, é só a gente ver aí pelos percentuais que a gente consegue ter um impulso, e hoje a gente ainda vai ver outras dicas que vocês podem aplicar aí, para entendendo o funcionamento do algoritmo, impulsionar tanto o seu conteúdo quanto da página do escritório, certo? Então, esses são os recados iniciais. Quando a gente estiver falando de alcance, eu não estou falando de engajamento, eu estou falando do quanto a sua publicação aparece e não no quanto de pessoas interagem no seu post. E importante você saber que o algoritmo tem esse comportamento, né? Como ele entrega o seu conteúdo, como ele entrega os conteúdos, é dessa forma. Então, recados dados, vamos começar a conversar sobre essa relação entre alcance e reconhecimento. Por quê? Também tem uma percepção de que o meu post teve 600 e tantas visualizações, impressões, meu post teve 1000, tá lá no meu painel de análise do LinkedIn que as minhas publicações tiveram 1.500 impressões na última semana. Isso é um dado que aparece bem ali no meio do seu perfil, quando você, que é o dono do perfil, acessa, né? E isso é ótimo, são esses indicadores realmente que a gente observa quando a gente está falando sobre alcance, mas o mais importante é saber se esse alcance está sendo, feito por pessoas que são interessantes para os seus objetivos profissionais, tá? E para isso, a gente tem que ter um cuidado na formação da rede que vocês vão construir ou estão construindo no LinkedIn. A gente falou sobre isso no encontro, aqui na nossa série especial de LinkedIn para advocacia, e o conteúdo que você produz também influencia nessa entrega, para quem vai ver esse conteúdo. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor aqui pela parte do algoritmo hoje, mas a gente já teve um encontro para falar sobre conteúdo. Então, o recado aqui do Dan Sherman, que é um grande especialista aí de LinkedIn do mundo, dos primeiros best-sellers, né, de livros sobre estratégias de posicionamento no LinkedIn, ele diz que não basta você ser bom, as pessoas precisam saber que você existe, ou seja, você precisa aparecer. E a outra coisa é que alcance é visibilidade, é o quanto as pessoas estão te vendo. Agora, isso não te garante reconhecimento. Reconhecimento é o quanto você é memorável para essas pessoas, ou de preferência para as pessoas certas aí, para os seus objetivos. Então, seguindo aqui, né, o alcance é o número de pessoas que vão ver os seus conteúdos. Já o reconhecimento é o quanto dessas pessoas vão lembrar de você por causa desse conteúdo ou desses conteúdos, né, do seu posicionamento estratégico, do conteúdo que você está distribuindo, compartilhando ali no LinkedIn. Então, pode ser que os números te digam que você está tendo muito reconhecimento, que você está sendo vista por milhares de pessoas, mas resta saber se esses números estão traduzindo em reconhecimento para a sua imagem profissional, principalmente se estão colocando o seu nome nas rodas de conversa onde você gostaria de ser citado e citada. E aí, para a gente encerrar essa parte conceitual, né? Então, do que a gente está falando? O alcance é técnico, né? É número, é algoritmo, é indicador, é o quanto a gente vai acompanhar os dados que que o algoritmo e que o LinkedIn vão mostrar para a gente sobre a visibilidade do seu perfil e do seu conteúdo. O reconhecimento, a gente não tem métrica para medir reconhecimento dentro do LinkedIn. Porque, na verdade, quando a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando desse impacto emocional, do quanto você fica na memória das pessoas, e isso não tem indicador da plataforma que possa nos orientar, né? O indicador para isso vai vir dos contatos que você vai receber, dos feedbacks que você vai receber das pessoas, né? É muito mais subjetivo, mas você consegue perceber no dia a dia quando você começa a receber mais comentários dentro do LinkedIn ou fora, né? Teve um encontro aqui que eu mostrei para vocês, uma mensagem que eu recebi no WhatsApp por conta de um conteúdo que eu publiquei, nem foi uma mensagem de oportunidade de negócio, mas justamente demonstra o quanto
aquele conteúdo teve um impacto emocional na pessoa. Enfim, se você está curioso, não assistiu, depois volta aqui no canal do Liquid Law no YouTube, no meu perfil do LinkedIn, esses conteúdos estão todos gravados aqui, você vai poder ver esse caso que eu estou comentando, né, da pessoa que viu o conteúdo lá, me mandou uma mensagem falando que aquilo tinha muita relação com algo que já estava na cabeça dela, recentemente. E aí, falando desse caso, eu lembrei de um outro caso que aconteceu ontem, que eu queria compartilhar aqui também. E que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, sobre o alcance ser diferente de engajamento. Teve uma aí nem foi no LinkedIn, mas eu acho que traduz bem o que eu quero passar para vocês, né. Teve uma publicação que eu fiz no Instagram ontem. E, tem pouquinho, até agora ainda tem pouquinho like e tá tudo bem, eu imaginava, nem tinha expectativa de que ela fosse ter, muito engajamento no Instagram, porque é um tipo de conteúdo e abordagem que, tem mais aderência. No LinkedIn eu fiz o mesmo post no LinkedIn e no LinkedIn ele teve até mais, engajamento. Mas eu quero falar desse pouco engajamento que essa publicação teve no Instagram, porque, eh no meio, eu fiz essa publicação, na verdade, anteontem à noite, e aí no meio da tarde de ontem meu telefone tocou. E, por acaso ou não, era a pessoa que foi a primeira pessoa que curtiu essa publicação lá no Instagram, me ligou para falar de uma proposta de trabalho, né. E quando eu fui olhar essa publicação, nesse momento da ligação lá no Instagram, ela tinha 5 likes, 5, é bem pouquinho, né. Mas gerou o quê? Reconhecimento, né, a pessoa não só reconhecimento sobre a minha marca pessoal, mas principalmente a pessoa se reconheceu ali naquele post e talvez isso tenha feito, ela se despertar para, enfim, conversar comigo sobre uma proposta de trabalho. Então, para vocês verem que reconhecimento é emocional, obviamente, quanto mais alcance a gente tiver, conseguindo, principalmente para o perfil de pessoas certas, potencialmente mais reconhecimento a gente vai ter, mais engajamento. Realmente, como a gente falou no início, não é um indicador que traduz reconhecimento, nem é o nível de alcance que o seu conteúdo pode gerar, tá. Agora, a boa notícia é que no LinkedIn você consegue conquistar tanto alcance quanto reconhecimento, quando você entende como o algoritmo funciona, né. E por que que é importante a gente aliar essas 2 coisas, né, o alcance, que é técnico, e o reconhecimento, que é emocional? Porque o alcance vai ampliar as oportunidades de você ser visto, de você ser lembrado, de você ser citado, recomendado, contratado, contactado, como foi esse caso que eu contei agora para vocês. E o reconhecimento, né, quanto mais reconhecimento você tem, a sua imagem profissional melhor posicionada e sendo mais memorável para as pessoas certas. Então, essa é a dobradinha que a gente quer, conseguir e que a gente pode alcançar entendendo como o algoritmo do LinkedIn vai funcionar a favor da gente conseguir mais alcance e mais reconhecimento. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hã, e aí a gente, para começar a entender isso, precisa olhar para os fatores que determinam o seu alcance e o seu reconhecimento no LinkedIn. Como é que você, eh, chega nessa dobradinha favorável aí para a sua imagem profissional, né? O que que faz o seu alcance aumentar e o seu reconhecimento ser maior, né? A primeira coisa é como você se comporta na rede, é a sua interação na rede, né? Então, por isso que eu comecei também a nossa conversa hoje falando sobre a diferença de alcance e engajamento, porque muitas vezes a gente fica muito focado em: "Ah, teve muito like, teve pouco like, quase não tem comentário e tal". É claro que isso é importante, a gente vai ver hoje também a importância dar e receber interação no LinkedIn, mas quando a gente está falando sobre aumentar o seu alcance e o seu reconhecimento, as interações que você tem, a maneira como você se comporta na rede, tem mais impacto até do que as interações que você recebe muitas vezes, tá. Consegue, ter mais, atuação sobre o seu alcance quando você faz as interações corretas. A gente vai ver uma série de, interações que você pode ter para poder, estimular esse alcance, tá.
E isso é muito bom, porque no fim das contas você acaba tendo um pouco mais de controle sobre o que você pode, conquistar no LinkedIn, né. Então você é uma das poucas redes que hoje ainda dá pra gente essa capacidade, de controlar de forma orgânica o que você faz com o retorno que a rede te dá. E a outra coisa, né, é entender como o algoritmo distribui o seu conteúdo, né. Então, a maneira como o algoritmo apresenta os seus posts, né, e amplia a visibilidade dos seus posts também, acaba sendo determinante, principalmente para o seu alcance, mas também para o seu reconhecimento, se ele estiver entregando o conteúdo para as pessoas certas, para a sua para os seus objetivos profissionais. Então, vamos entender melhor esses 2 pontos, né. Principalmente em relação ao conteúdo. Qual é o caminho que o seu conteúdo faz quando você clica ali no publicar no LinkedIn, tá. Escreveu o post, colocou ali, formatou, clicou no publicar. O algoritmo vai avaliar esse conteúdo em 3 fases. A primeira delas é o que a gente chama de testagem inicial. Ele mostra o seu conteúdo para um pequeno grupo de pessoas que são da sua rede próxima. O que significa pessoas serem da sua rede próxima? Com certeza, pessoas do seu primeiro nível de conexão, e aí eu vou fazer um parênteses aqui para a gente entender o que é primeiro, segundo, terceiro nível de conexão. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam com alguma frequência, tá? Às vezes você vê perfil de alguém no LinkedIn, aí tem lá a carinha, o nomezinho da pessoa e o número primeiro, segundo e terceiro do lado. Isso indica o quão próximo essa pessoa está de você dentro do LinkedIn. Pessoas do seu primeiro nível de conexão são aquelas que você se conectou diretamente, né? Então, ou você pediu conexão para a pessoa e ela aceitou, ou a pessoa pediu para você e você aceitou. O segundo nível são as conexões das suas conexões, né? São as pessoas que estão orbitando essas conexões diretas. E o terceiro nível está mais distante, né? Também são pessoas que você pode acessar por meio das suas conexões, mas que ainda estão num nível mais distante de conexão. Eu falo que é um pouco como a relação que você tem com seus primos, né? Você tem primo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, o primo da sua mãe é seu primo de segundo grau, o outro primo lá distante é primo de terceiro grau. Enfim, eu não sei nem se hoje em dia ainda se fala dessa forma, mas na minha época era assim, e aí é um pouco essa relação, né, primeiro, segundo e terceiro níveis de conexão. Então, quando você clica no publicar, o algoritmo vai primeiro fazer essa testagem inicial para essa sua rede mais próxima, que são pessoas do seu primeiro nível de conexão que interagem constantemente com os seus conteúdos. Então, um comentário que muitas vezes aparece para mim é: "Ah, Marielle, mas são sempre as mesmas pessoas que curtem, que engajam com o meu conteúdo". Natural, né, sinal de que o algoritmo está funcionando do jeito que ele deveria ou do jeito que ele se propõe. Porque é isso mesmo, quanto mais alguém interage, aí a gente está falando de interação mesmo, tá, de engajamento, curte, comenta os seus posts com frequência, mais chance essa pessoa tem de fazer parte do seu grupo de testagem inicial. Cada pessoa vai ter o seu, né. Então, quando eu posto, provavelmente o algoritmo vai entregar para um grupo X de pessoas que estão ali, são do meu primeiro nível de conexão e estão recorrentemente curtindo e interagindo com as minhas postagens. O seu grupo vai ser diferente, o de outra pessoa vai ser diferente, né. Então é assim que funciona, esse é o primeiro passo, né, a primeira fase para o LinkedIn medir, mensurar se aquele conteúdo tem potencial de alcançar mais pessoas, voltando à nossa, conversa sobre alcance. Então, feita a testagem inicial, o seu grupo de teste, respondeu bem a essa distribuição, a esse conteúdo que você postou e que o LinkedIn mostrou para elas. O LinkedIn vai passar para a segunda fase, que é a análise de performance. Então, vai medir a taxa de cliques, o tempo de leitura, os comentários, os compartilhamentos e as inbox que você troca, né, as mensagens diretas que você troca enquanto aquele conteúdo está sendo avaliado aí pelo algoritmo. Então, vamos olhar para cada um desses fatores aqui para a gente entender do que a gente está falando. Taxa de clique não é necessariamente o número de likes, né? Então, você pode ter um clique, por exemplo, no ver mais. Esse é um clique que
gera muito retorno para o algoritmo no sentido de relevância, né? Quando você tem um texto do post um pouquinho mais extenso, né? E tem aquela primeira frase bem chamativa no encontro que a gente fez sobre conteúdo, a gente falou sobre isso para você caprichar nesse gancho, né? Porque você coloca uma primeira frase que faz com que a pessoa continue consumindo o seu conteúdo, ela vai fazer o quê? Vai clicar no ver mais. Esse talvez seja o clique mais importante que a gente precise perseguir na hora de postar um conteúdo. É claro que fazendo isso com toda a autenticidade, de forma orgânica, né? Sem forçar muito a barra, para também não perder a humanidade, mas enfim. Esse clique no ver mais é um dos que entram nessa medição de taxa de cliques, mas também pode ser o clique na própria publicação, enfim, para expandir ela para uma outra aba, outros cliques, né, os próprios cliques de like e, às vezes, quando a gente está falando de carrossel, os cliques na imagem, enfim, diversos cliques entram aí nessa medição de taxa de clique e que vai ajudar o algoritmo a analisar o desempenho do seu post, né? Esse post, além de ter passado pelo crivo lá da nosso grupo de teste, está recebendo muitos cliques, então é mais um check aí para ele ser melhor distribuído, ganhar mais alcance, chegar para mais pessoas dentro do LinkedIn. A outra coisa é o tempo de leitura. Esse é um fator que muitas pessoas não se atentam, né? Isso tem sido cada vez mais considerado por diversas redes sociais, que é o tempo de retenção. Quanto de atenção as pessoas dão para aquela publicação que você fez, né? E aí, eu estou falando de tempo de leitura, mas isso pode ser o tempo de visualização de um vídeo, né? Se você postou um vídeo, se a pessoa assistir mais de 3 segundos do seu vídeo, já indica para o algoritmo que aquele é um vídeo, um conteúdo que tem um pouco mais de relevância do que a média geral. Quando a pessoa clica no ver mais e continua, né, com a tela do celular, provavelmente, né, que tem mais, sei lá, hoje 97% dos acessos do LinkedIn são pelo celular. Então, quando a pessoa clica no ver mais e tem a tela do celular parada mais tempo ali no seu texto, o LinkedIn está contabilizando tempo de leitura. Quando a pessoa fica rolando, né, arrastando o seu carrossel para o lado, aumenta tempo de leitura. Quando ela fica lendo comentários, né, às vezes numa postagem que gerou muita interação, tem comentários. Então, todo o tempo que a pessoa dedica com a tela do celular, ou, enfim, né, a tela do LinkedIn parada no seu post, vai indicando para o algoritmo quanto tempo de leitura, e quanto maior esse tempo, mais o algoritmo entende que esse é um conteúdo que atrai aquele tipo de pessoa que, na média, está dando atenção, clicando, enfim, né, consumindo aquele conteúdo. É sempre importante a gente pensar que não é só pelos números, mas é pela qualidade. A gente pode ter uma taxa de cliques altas, um tempo de leitura alto de pessoas que não são o perfil de conexão que você quer alcançar no LinkedIn, tá? Então, a gente está falando aqui de alcance, mas a nossa conversa hoje é sobre alcance e reconhecimento. Para aumentar o alcance, a gente vai olhar para os números. Quando a gente estiver falando de aumentar reconhecimento, a gente vai pensar na qualidade desse alcance, tá? Então, voltando aqui, comentários, né? A gente tem naturalmente os comentários sendo um fator de desempenho mais relevante do que os likes, por conta do que eu já comentei agora há pouco, né? O LinkedIn tem uma característica de ser uma rede de baixa interação, baixo engajamento, muita visibilidade e baixa interação. Então, quando um conteúdo gera comentário, significa que ele está realmente acima dessa média de publicações que normalmente as pessoas só veem, no máximo interagem ali com uma reação, né, uma curtida. Compartilhamento, né, também significa que foi relevante o suficiente para a pessoa querer enviar aquele post para outras pessoas. E as mensagens por mensagens diretas, né, ajudam. Então, enquanto a sua publicação estiver sendo avaliada nesse momento pelo LinkedIn, e você estiver trocando mensagens com outras pessoas, principalmente sobre o tema daquela publicação, isso também ajuda, tá? Então, isso são todas as avaliações de performance, de desempenho. Marielle, então, para eu ter um bom desempenho no meu conteúdo no LinkedIn, eu necessariamente tenho que ter tudo isso?
Claro que não, gente. Se a gente vê, sabe que é, hoje 90%, mais de 90% dos usuários do LinkedIn não produzem conteúdo, né, são esses usuários silenciosos que não produzem conteúdo, raramente interagem, etcétera. A gente tem, pouquíssimos usuários participando dessa produção de conteúdo, de alimentar a rede e de criar esses diálogos, né, só de você publicar, provavelmente você já está eh, ganhando mais destaque e mais visibilidade para o algoritmo, né. E agora, é importante você saber quais são os indicadores que o algoritmo analisa na hora de avaliar o desempenho e a performance do seu post. Mas, você ter cliques, né, os cliques no ver mais, o tempo de leitura e talvez ali algum comentário, que são os 3 primeiros, com certeza já vai te colocar bastante acima da média. No geral, assim, o que a gente vê com mais frequência, né, é a taxa de clique e o tempo de leitura. Se a gente conseguir, num primeiro passo, focar em como é que eu vou construir esse conteúdo para que eu consiga, por exemplo, fazer com que a pessoa clique no ver mais e tenha uma fluidez nesse texto ou nesse carrossel que vai prender a atenção da pessoa por um pouquinho mais de segundos, né? Também ninguém vai imaginar que a pessoa vai ficar 5 minutos lendo seu post, né? Ali, alguns segundos a mais de atenção, a gente já está ganhando performance no algoritmo, tá? Então, não é tão complexo assim, mas é importante você entender o que acontece com o seu conteúdo quando ele é publicado. Bom, feita a análise de desempenho, o algoritmo vai para a terceira fase, que aí sim ele vai decidir como e quanto vai amplificar o alcance do seu conteúdo. Então, se ele for considerado relevante na primeira e na segunda fase, ele começa a ser mostrado para as suas conexões de segundo e de terceiro grau. Parece muito complexo, mas normalmente isso acontece com muita fluidez no LinkedIn, tá? Então, no momento em que você tem, como eu falei, as pessoas dando mais atenção para o seu post, clicando muitas vezes no ver mais e lendo o texto que você colocou ali na publicação, muitas vezes isso já é suficiente para começar a aparecer o seu post para as conexões de segundo grau, por exemplo, principalmente se a pessoa clicou no ver mais, leu toda a sua publicação e deixou um like, né? Esse trio aí já faz com que provavelmente aquele conteúdo vá aparecer pelo menos para parte das conexões dessa pessoa que fez, né, essa pequena jornada aí no seu post. E aí é a hora que você, como usuário, por exemplo, vê a publicação de alguém que não é sua conexão, mas aparece pequenininho lá em cima, né? O nome de alguém que você conhece com a expressão curtiu isso, comentou isso, né? Então, se você tem alguém no seu LinkedIn ali, na sua rede de conexões do LinkedIn que chama José, e aí o José foi lá e clicou no ver mais na publicação de alguém, leu aquela publicação toda e deixou um like, potencialmente, né, é possível que apareça para você essa publicação que o José interagiu com essa mensagem. José curtiu isso, né, mesmo que você não seja conexão dessa pessoa com quem José interagiu, tá? É assim que funciona e é assim que a gente vai ampliando o nosso alcance para pessoas de segundo e terceiro grau. E aí, trazendo isso para o lado do reconhecimento, é importante que você entenda esse movimento, porque você vai ficar observando as pessoas que estão interagindo com o seu post, o número de alcance, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no LinkedIn para ver onde é que você vê os indicadores, né? Toda publicação, todo post que você faz no LinkedIn tem um próprio relatório, né? Tem um relatório para cada post. E ali você consegue ver mais ou menos o perfil, mesmo que seu perfil seja gratuito, consegue ver o perfil de pessoa que está, para quem aquela publicação está aparecendo. E é importante observar isso, porque, às vezes, como eu falei, você vai ver um número muito alto ou um número muito pequeno de curtidas ou até mesmo de alcance, e aquilo não vai estar refletindo de fato o que você está alcançando com
aquela publicação, para o bem ou para o mal. Às vezes você vai ver um número muito grande e vai falar: "Nossa, meu post tá bombando, né, meu post tá, gerando muito reconhecimento para mim no LinkedIn". Aí quando você vai entrar, no perfil e ver perfil de pessoa que está interagindo, que está gerando o alcance para sua publicação, não são as pessoas que para quem você quer, eh apresentar a sua imagem profissional, não são as pessoas de quem você espera reconhecimento. E de outro lado, também às vezes o número de publicação, os números da publicação são mais modestos, porém está chegando para a pessoa certa. Então já vamos lá no LinkedIn para a gente poder ver isso, né? Eu separei aqui, ó, essa publicação que eu fiz um dia atrás, tá? Então ela ainda tá, é um carrossel com um texto relativamente pequeno, que tá, enfim, a gente vai ver hoje um pouco dessa relação de número de texto, e ela tem até o momento 9 curtidas, tá, aqui, que ainda, né, um número modesto, mas tem aqui, ó, 507 impressões. Então percebam que às vezes o número de interações engana a gente, tá. E aí eu vou clicar aqui no 507 impressões ou no visualizar análise e vou ver o relatório dessa postagem até o momento. Esse relatório fica, né, disponível enquanto a publicação estiver disponível no seu perfil, e com o tempo a tendência é que esses números vão mudando, porque a gente já falou sobre o fato do conteúdo no LinkedIn ter uma vida útil mais ampla, né. Então se eu voltar daqui uma semana, provavelmente esses números estão maiores, ou pelo menos um pouco maiores. Mas voltando aqui a gente vê, né, a descoberta, o número de impressões, como a gente já tinha visto, mas a gente vê o número de usuários alcançados por essa publicação, tá? E aqui eu tenho um dado demográfico dessa publicação. Então, são pessoas de nível sênior, da região de São Paulo, e que têm atividades no setor jurídico. Se esse perfil aqui está dentro do meu objetivo profissional, tá tudo bem que eu tenha tido, por enquanto, só 9 reações, né? Tem 500 impressões, então apareceu para 340 pessoas, na maioria, né, com esse perfil. Tá adequado, né, tá dentro do que você espera em relação de, tipo de público que você quer alcançar, para quem você quer ter reconhecimento? Se sim, tá ótimo, né, os números dizem menos do que a qualidade, tá. Então é importante a gente acompanhar isso. Porque você pode ser excelente naquilo que faz, mas se ninguém te vê, você não necessariamente vira uma opção. Então a gente já tem repetido bastante aqui sobre a importância de você se manter, ativo, manter o seu posicionamento estratégico no LinkedIn, mas também de acompanhar se você está alcançando as pessoas certas. Por isso que é importante a gente olhar para aquele relatório, né, porque o seu reconhecimento, como um profissional a ser considerado na hora de uma contratação, quando o seu potencial cliente precisar de um serviço que você, como o serviço que você presta, vai vir justamente desse posicionamento estratégico que faz você ser memorável, mas também esse posicionamento estratégico ganha alcance, né, e ganha mais notoriedade quando você está aparecendo para as pessoas certas. E aí, quando você é visto, você tem mais chance de se tornar uma opção, né. E se você, pode estar fazendo um conteúdo excelente, pode estar tendo o posicionamento estratégico, mas aparecendo para ou poucas pessoas ou não para as pessoas certas. Então, é importante você acompanhar esses indicadores, né. E aí como é que a gente faz para impulsionar tanto o alcance quanto o reconhecimento, né, como é que essa dobradinha aí alavanca dentro do LinkedIn? Bom, a primeira coisa é otimizar o seu perfil. E aí, gente, vocês vão ver que não à toa esses 3 passos passam pelo quê? Pelos 3 pilares da metodologia LinkedIn Law, que eu ensino no meu curso online e aplico nas consultorias que eu faço para perfis de LinkedIn de sócios de escritórios de advocacia. Por quê? O perfil, as publicações e a sua presença no LinkedIn, eles interagem de alguma forma entre si, né, o que você escreve no seu perfil ajuda com que o seu conteúdo apareça para as pessoas certas, quando o seu conteúdo aparece para as pessoas certas, você
impulsiona a visualização do seu perfil, assim como quando você interage com as pessoas no LinkedIn, as suas publicações também ganham mais visibilidade para essas pessoas, o seu perfil também, então tudo acontece de forma integrada. Por isso, toda vez que eu vou começar um trabalho de consultoria de perfil de LinkedIn, de mentoria, e no curso online vocês também vão ver que esse aqui é o primeiro passo, é otimizar o seu perfil, usando as palavras-chave relevantes, né, para a gente poder impactar o alcance orgânico, né, já passar ali os primeiros recados para o algoritmo do LinkedIn de como é que a gente está se apresentando, qual é o tipo de assunto que a gente tem interesse, e isso acaba fazendo com que o seu perfil apareça organicamente, né, naturalmente, sem você precisar ativar mais nada no LinkedIn, né, só esse primeiro passo já faz o seu perfil ser recomendado, por exemplo, como possível conexão de pessoas que potencialmente são o perfil de pessoa que você quer alcançar no LinkedIn. A gente já fez uma live inteira aqui, falando só sobre como você vai fazer essa otimização no seu perfil. Não vou entrar nesse detalhe. Se você não assistiu, volta aqui no canal do LinkedIn Law no YouTube, aqui no meu perfil no LinkedIn. Foi uma das primeiras conversas que a gente teve nessa série especial de LinkedIn para advocacia. Tem ali o passo a passo, todos os campos, o que você tem que escrever, tá lá para você dar esse primeiro passo, tá? Depois, como eu falei, seguindo aqui os 3 pilares, a gente vai olhar para o planejamento de postagens, né? Sempre com foco na clareza e no valor que você vai passar para a outra pessoa. Também fizemos um encontro em que a gente falou muito sobre essa preocupação de o seu conteúdo não falar sobre você, não falar sobre o seu serviço, mas falar sobre os problemas que você resolve. Então, o foco é esse, tá? E isso também está detalhado no encontro em que a gente falou sobre conteúdo, também está gravado no canal no YouTube, no meu perfil aqui no LinkedIn. Então, mais um dever de casa aí, caso você não tenha assistido. E por fim, as interações, né? A sua presença foi o nosso último encontro aqui da nosso mais recente encontro, anterior a esse, da nossa série especial de LinkedIn para advocacia, que a gente falou sobre networking, né? Como é que você vai interagir com outros conteúdos, mas fazendo isso com profundidade, com insights, com relevância, né? Não só aquela interação de deixar um like e clicar naquele comentário automático que o LinkedIn te recomenda, né? E, enfim, achar que isso vai ser suficiente. É claro que isso é melhor do que nada, mas muitas vezes até aquele comentário automático do LinkedIn você consegue incrementar para, né, ir um pouquinho além, né? Ganhar um pouquinho mais de relevância e, naturalmente, mais alcance. Então, quer ver? Muitas vezes, aqueles comentários automáticos do LinkedIn te oferecem frases de uma palavra, 2 palavras. Que tal se você escolher a frase de 2 palavras e complementar com mais 3, para chegar num comentário de 5 palavras, que já faz com que o seu comentário, o seu perfil e, naturalmente, a reboque disso, os seus conteúdos ganhem mais relevância, mais alcance no LinkedIn. Então, ontem mesmo, eu uso bastante essa técnica, porque isso ajuda a gente a fazer, né, o uso do LinkedIn com eficiência. Então ontem, uma pessoa deixou uma sugestão de livro, né, fez um post com uma sugestão de livro no LinkedIn. E aí um dos comentários automáticos que tinha lá como opção para mim, oferecido pelo LinkedIn era: "Ótima dica, ótima sugestão", alguma coisa assim. Aí eu cliquei ali, ele já me antecipou 2 palavras: "Ótima sugestão". Aí eu fiz uma outra frase: "Vou deixar na minha lista de próximas leituras". E pronto, né, já foram mais de 5 palavras. Às vezes você vai fazer um comentário parabenizando alguém por uma conquista, aí você podia só clicar naquele parabéns que o LinkedIn te recomenda ali com aquele emoji de festinha do lado. Primeira coisa, tira o emoji, porque fica muito nítido que você está usando o comentário automático do LinkedIn, né? Enfim, a pessoa vai ver que você não necessariamente se preocupou de verdade em deixar aquele parabéns. Então, usa o parabéns, mas coloca assim: parabéns, sucesso nessa nova trajetória. Sucesso nessa nova trajetória. Já deu 5 palavras, tá? Então, não é tão difícil, é só a gente se esforçar um segundinho mais para a gente conseguir
ter interações de mais valor, tanto para os nossos relacionamentos no LinkedIn, quanto para o algoritmo, tá? Quando eu estou falando de contar o número de palavras que você vai deixar no comentário, eu estou falando de tracionar o algoritmo a seu favor. Mas é claro que a gente tem que fazer isso sempre pensando na qualidade da interação, do quanto aquilo vai ter valor para aquele relacionamento que a gente quer reforçar, estabelecer e ampliar no LinkedIn, tá? Bom, então, se é tão simples assim, por que que a maioria não faz? Isso é uma coisa que fica sempre na minha cabeça. E aí eu resolvi refletir um pouco sobre isso para chegar a algumas respostas. E o que eu entendi é que talvez você esteja cometendo equívocos que evitam que você faça coisas muito simples, achando que está fazendo outras coisas mais simples ainda e que não necessariamente são. Tá confuso, mas fica aqui comigo, pra você entender do que eu estou falando, tá? O grande erro, e a maioria das pessoas não faz nem esses 3 passos mais simples, porque olha o LinkedIn como um palco e não como uma praça. Eu amo essa frase do Andy Foote, porque é esse primeiro contato, né, essa primeira perspectiva, essa na hora que a gente entra no LinkedIn, a gente precisa realmente ajustar as lentes, né, e em vez de entrar no LinkedIn pensando: "Ah, eu agora estou subindo no palco e é o lugar aonde eu vou aparecer, aonde eu vou mostrar toda a minha capacidade, mostrar como eu sou bom, mostrar como eu sou incrível", né. Vamos trocar isso por: "Olha, estou entrando num lugar que tem um monte de gente, possibilidades para eu interagir", uma praça com né, quando você vai na praça, você tem ali várias possibilidades de interações e tal, já tem outras pessoas ali, os holofotes não estão todos em você, no LinkedIn, tá. Então essa é a grande, a sacada que eu posso deixar para vocês, para realmente destravar esses 3 passos que são muito simples, mas que talvez você não tenha feito e que muita gente não faz, porque na hora que vai otimizar o perfil, fica pensando em como é que eu vou me mostrar aqui muito bom. Na hora que vai fazer o conteúdo, às vezes trava porque acha que o seu conteúdo não é bom o suficiente, né, pra si mesmo, muitas vezes. Às vezes é ótimo, é um conteúdo relativamente simples, com uma abordagem simples, que vai ser muito relevante para outra pessoa, mas você fica se julgando, né, você fica se travando, muitas vezes porque acredita que: "Ah, vão estar me observando, vão estar me avaliando", né, você não está no palco. A mesma coisa e principalmente em relação às interações. "Ah, não vou, deixar o comentário, nada a ver eu mandar uma mensagem aqui, será que eu faço isso ou faço aquilo?", são travas que vem muito dessa perspectiva de achar que você está sendo analisado, observado, julgado o tempo inteiro no LinkedIn e não está, porque os holofotes não estão todos sobre você ou necessariamente sobre você, né. Quando você está numa praça, num evento de network, num espaço que tem muitas outras pessoas, essas atenções estão divididas, né, estão fragmentadas, como eu costumo dizer. E aí, às vezes, numa pequena interação aqui, você consegue gerar muito valor sem necessariamente aparecer para todo mundo, mas você apareceu para a pessoa certa, como no caso desse post que eu comentei com vocês que eu fiz ontem, que recebeu 5 curtidas, mas uma dessas pessoas me ligou para a gente falar de uma proposta de trabalho. Tá mais do que suficiente para mim, eu não preciso ter milhões de curtidas, milhões de seguidores, eu preciso ter as interações corretas que vão me ajudar a alcançar os objetivos profissionais que eu quero, assim como você, tá. Então, sintomas, quais são os sintomas de que você provavelmente está encarando o LinkedIn como um palco e não como uma praça? Preste atenção se você estiver fazendo isso, vamos mudar essa perspectiva a partir de hoje, tá. O primeiro sintoma, o primeiro erro é soltar a bombinha ninja depois que você faz o seu post. Às vezes vocês ficam tão angustiados de produzir um post, aí passa dias elaborando, aí dá para outra pessoa ler. Isso é ótimo, tá, gente? Não estou criticando, não. Eu acho que realmente o post no LinkedIn, a gente já viu aqui, né, que menos é mais, né? É melhor você fazer menos quantidade com mais qualidade do que fazer um monte de post aleatório que não vai gerar tanto valor. Então, é válido sim que você elabore, peça para outra pessoa ler, enfim, né? Trabalhe e invista tempo de qualidade
nesse seu conteúdo, mas às vezes isso gera uma ansiedade, uma angústia tão grande de saber se aquele conteúdo tá bom o suficiente, se as pessoas vão gostar, será que eu não vou me expor, será que não vão achar isso ou aquilo da minha publicação, que você clica no publicar e sai correndo, fica dias sentado no LinkedIn, não quero nem ver como é que foi. Essa é a hora que você perde a oportunidade de interagir diretamente com as pessoas que estão vendo o seu conteúdo, que estão curtindo o seu conteúdo, às vezes tem um comentário e fica 3, 4 dias aquele comentário ali até você responder. Você perdeu aquele time. Vocês gostam tanto de falar de timing quando a gente está falando de conteúdo, né? Às vezes você perde esse timing, essa oportunidade de devolver essa interação, de aprofundar esses relacionamentos, porque clicou no botão publicar, tacou a bombinha ninja e foi embora, né? Então, vale a pena, né? Principalmente nas 3 primeiras horas a seguir da sua publicação, você ficar atento às notificações que chegam no seu celular, não é ficar 3 horas ali dentro do LinkedIn esperando para ver o que vai acontecer do seu post. Publica, fecha o aplicativo, vai fazer suas coisas, mas fica atento nas notificações que chegam no seu celular. Recebeu um comentário na publicação? Dá uma olhadinha, agradece, dá um like no comentário da pessoa, responde o comentário, né? Dá uma olhada nas pessoas que estão interagindo com o seu post para ver se está dentro do perfil que você gostaria de alcançar, se vale a pena você enviar aquela publicação para alguém, enfim, né? Cuida aí do seu conteúdo depois que ele for publicado. O segundo sintoma é o que eu falo da síndrome do espelho meu. É achar que é tudo sobre você, né? Então, querer sempre, como eu falei, os holofotes para si, né? E tratar o seu conteúdo, principalmente, mas toda a sua presença no LinkedIn de uma maneira muito autorreferencial. Ah, Marielle, mas então eu não posso falar de mim, não posso falar das minhas experiências? Pode, mas é importante dentro desses relatos, dentro daquilo que você vai apresentar como experiência, como conteúdo, às vezes até uma participação num evento, você pensar, como é que isso vai ter valor para... Ai, gente, espera aí. Um cabelo na minha boca. Bom, voltando. Pensar, como é que eu faço essa história ter valor para as outras pessoas, né? Para as pessoas que vão ver esse conteúdo, porque é sempre sobre o outro, né? Se a gente está falando que a gente está olhando para o LinkedIn como uma praça, um lugar onde as atenções estão fragmentadas, onde a gente tem que fazer um esforço para poder fazer com que as pessoas gastem mais tempo no nosso conteúdo. Lembra dos indicadores que fazem com que o nosso conteúdo ganhe alcance, né? Então, se a gente quer que a pessoa passe mais tempo no nosso conteúdo, é importante que a gente pense se aquilo que a gente vai publicar tem relevância aos olhos das outras pessoas, né? E não só para si, né? Muitas vezes a gente escolhe, e aí não é sobre o tema que a gente vai publicar. Porque eu sei que muitas vezes a gente pensa, eu vou postar esse conteúdo aqui porque eu sei que isso é importante, ou eu gostaria de despertar as pessoas para esse tema que eu estou vendo que é relevante para o meu potencial cliente, para um determinado mercado. Mas a abordagem, né, a lente que a gente usa para esse conteúdo tem que dialogar com anseios, receios, preocupações, expectativas que as pessoas tenham sobre aquele assunto e não só sobre a maneira como a gente percebe aquele tema. Por mais que a gente vá, por exemplo, dar a nossa opinião sobre um assunto, né? A gente vai ver daqui a pouco um exemplo prático de como é que a gente foge dessa síndrome do espelho meu, né? Que é querer ser sempre o mais esperto da sala, né? Então, no LinkedIn, o ideal é a gente fugir disso. E o terceiro sintoma é quando você faz o que eu chamo da entrega frustrada, né? E aí é frustrada não para você, é frustrada para as outras pessoas. Às vezes as pessoas têm em você alguém que a percepção de alguém que tem conhecimento, que tem conteúdo para compartilhar, que consegue trazer reflexões importantes, muitas vezes, sobre algum tema, principalmente quando nas interações
um a um, mas que quando chega no seu conteúdo do LinkedIn a pessoa fala: "Poxa vida, mas é isso, né, assim, eh o que mais que essa pessoa poderia me oferecer?". Então, tem muita relação com o que eu estava falando sobre a síndrome do espelho meu, né, de você olhar para si, né, trazer esse conteúdo pela sua perspectiva ou trazer coisas mais autorreferenciais, mas também tem a ver com, estratégias que começam a surgir no LinkedIn para as pessoas, simplesmente tracionarem o algoritmo. E aí vamos falar um pouco sobre isso, que talvez isso já esteja aparecendo para você, e se ainda não tiver, fica atento, tá. Porque a gente falou lá que a segunda fase de avaliação do algoritmo para ver se o seu perfil, o seu conteúdo, merece, né, ou vai ser exibido para mais gente, vai ganhar mais alcance, passa por, o tempo de leitura que a pessoa tem, passa pelas interações, passa por mensagens diretas que você troca, pela quantidade de comentários. E aí o que começa a acontecer no LinkedIn, principalmente agora nesse início de ano de 2025, a gente começa a ver no LinkedIn uma tática, muito parecida com o que a gente vê no Instagram, que é: falo de um conteúdo, aquilo vai deixando a pessoa, curiosa, interessada, e aí na hora de fazer a entrega de fato daquele ponto, né, que vai trazer a reflexão, o insight, a informação, você fala o quê? "Deixa aqui no comentário que eu te mando por mensagem". Gente, isso é claramente uma tática para fazer para forçar as pessoas a gerarem as interações no conteúdo, aquele tipo de interação que, força o algoritmo a fazer mais entregas, né, a mais entrega desse conteúdo, a fazer esse conteúdo, ganhar mais alcance. E aí, assim, se isso for muito bem elaborado, né, eu vi pouquíssimos conteúdos, assim, de produtores de conteúdo do Brasil, ainda não vi nenhum relevante, assim, que realmente tenha, gerado algum tipo de valor, nesse sentido. Mas eu vi pouquíssimos conteúdos desses que, primeiro, realmente, geraram esse engajamento, fizeram as pessoas comentarem e tal, e eu já comentei em alguns deles para ver, né, qual era a entrega de volta que ia ver, e aí é que entra a entrega frustrada. Sabe o que está acontecendo? Como o LinkedIn não tem, eh aplicação, e aí é uma parte mais técnica, assim, mas não existe um aplicativo que se conecta com o LinkedIn que faça essa entrega por mensagem direta de forma automática, como tem no Instagram, vários, né. Quando você vê esse tipo de post no Instagram de: "Ah, comenta aqui não sei o que eu te mando por DM", não é a pessoa que está com o dedinho dela fazendo isso, é um aplicativo que está fazendo isso de forma automática. O LinkedIn é mais fechado para isso, até para justamente evitar esse tipo de post viral, lembra? A gente já conversou várias vezes aqui sobre isso, de que viralizar não é exatamente o objetivo, o foco do LinkedIn. Então, o LinkedIn é mais fechado em termos dessas integrações com aplicativos. Aí sabe o que acontece? A pessoa estimula os comentários, às vezes até consegue um monte de comentário, mas eu já comentei em diversos desses posts que a promessa da entrega pelo inbox, lá pela mensagem direta, nunca chegou. Ou às vezes chega e não é o conteúdo, a pessoa aproveita esse movimento para querer me vender alguma coisa, enfim, está muito ruim esse tipo de interação no LinkedIn, então quis destacar isso aqui, porque como está ficando mais comum eu ter visto mais perfis do Brasil fazendo isso, eu quero deixar esse alerta para vocês não seguirem essa moda, tá. Não tá legal isso no LinkedIn, tem diversos especialistas criticando, e já ouvi especialistas inclusive dizendo que o LinkedIn pode, criar mecanismos aí para barrar esse tipo de interação. Sabe o que que é melhor? Você não ignorar o engajamento real com outras pessoas, né. Então, como eu falei, você, postar e sair correndo, você está abrindo mão desse engajamento. Quando você fala só sobre si, que é a síndrome do espelho meu, você também está, dificultando com que a pessoa, se relacione com aquele conteúdo, porque está falando de você, no máximo vai te dar um parabéns ali e tal, né. Então, em vez de forçar a barra para entregar um conteúdo que vai frustrar as pessoas, é melhor você não ignorar o engajamento real, usar o LinkedIn
como o espaço de networking que ele é. É bem mais simples do que parece, gente. Em vez de a gente ficar criando técnicas mirabolantes aqui, vou fazer desse jeito porque eu vi o cara fazendo, e aí põe no comentário, manda por DM, olha o tempo que isso vai te roubar, quando você podia simplesmente estar usando o LinkedIn para fazer network, tá? Então, evitem entregas frustradas de conteúdo. E aí é muito simples evitar esses erros, tá? Assim, nada disso aqui vai te ajudar. Às vezes parece sedutor porque a gente vê os influenciadores, os criadores de conteúdo fazendo isso, tá? E esse é um outro erro que eu nem listei aqui, mas que é importante falar, né? Às vezes a gente vê pessoas que no LinkedIn estão cada vez mais se posicionando como produtores de conteúdo, criadores de conteúdo, influenciadores dessa rede, como tem em outras redes, mas provavelmente o objetivo dessas pessoas não é primariamente gerar negócios, né? Os objetivos profissionais dessas pessoas são diferentes do seu. A pessoa que se posiciona como influenciador, como criador de conteúdo, ela está querendo, aí sim, mais engajamento, um número maior de seguidores. Isso para ela é importante nesse posicionamento que ela tem como criador de conteúdo, como influenciador. Se o seu objetivo não é estar no LinkedIn para ser um top voice, né, mas é alcançar as pessoas certas que vão gerar oportunidades aí para a sua advocacia, você não precisa copiar, né, emular, como a gente gosta de dizer, o modelo dos criadores de conteúdo. Vai no simples, e a gente vai ver agora o que é o simples aqui, né? Então, para trazer um exemplo prático de tudo isso que eu falei até agora, eu vou pedir para vocês imaginarem um advogado que quer ser visto como referência em direito previdenciário. Vou deixar esse exemplo prático aqui para agradecer a troca de mensagens, né? Uma troca de conversa que eu tive ontem no Instagram com o doutor Daniel. Então, Daniel, se você estiver me assistindo aí, para continuar aquela nossa conversa, senão eu vou te mandar depois esse link por lá, tá? Mas eu estava falando sobre isso com esse advogado ontem, e se a gente for pensar em alguém que quer ser referência em direito previdenciário, e aí vamos botar aqui, alguém que quer ser referência em direito previdenciário com um produto específico, né, um serviço específico sobre aposentadoria para um profissional da área da saúde, tá? Para a gente trazer aqui, foi o exemplo que eu trouxe. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é publicar os conteúdos que vão ajudar esse público a entender os seus direitos e tomar melhores decisões. Isso aqui serve para quem? Para o direito previdenciário ou para qualquer outra área do direito, concorda? Então, né, o seu conteúdo vai nessa linha. Depois, né, comentar nas postagens, e aí falando aqui de alguém que está querendo interagir, né, ganhar notoriedade, ganhar reconhecimento, que é a nossa pauta aqui hoje, dentro desse mercado específico da saúde, você pode ir em perfis de pessoas que seguem os conselhos regionais de medicina, os conselhos das profissões, né, os próprios profissionais de hospitais e de clínicas e, naturalmente, os próprios profissionais da saúde. Então, isso aí é a sua formação de rede de conexões estratégicas e o seu networking estratégico, que a gente já conversou em detalhe aqui numa outra conversa, tá? E aí, o que você vai fazer nessas interações? Você vai criar diálogos, né? Você vai, enfim, ver sobre o que as pessoas estão falando, trazer a sua perspectiva, seu comentário, um contraponto, adicionar uma reflexão, uma informação. Já falamos bastante sobre isso no encontro que a gente falou sobre networking. Agora, qual é a novidade que eu quero trazer para vocês aqui? A partir desses diálogos, você pode usar os insights dessas conversas para criar conteúdo e aí marcar essas pessoas. Fiz esse post aqui, trouxe essa informação sobre plano previdenciário para profissional da saúde, o panorama atual é esse, as tendências são essas e tal, e essa foi uma postagem que surgiu a partir de uma conversa que eu tive com fulano de tal. Marca a pessoa ali, a gente já viu também que marcar as pessoas ajuda bastante a ampliar o alcance da sua publicação, tá? E aí você pode iniciar ou continuar conversas por mensagem privada. Então, fez esse post, você pode, por exemplo, enviar essa publicação para outras pessoas com o mesmo perfil pela mensagem privada, ou
para essa mesma pessoa que você marcou, enviar para essa pessoa e continuar essa conversa. Então, você percebe que aqui a gente vai mapeando vários daqueles indicadores, né, que o LinkedIn acompanha para identificar o desempenho da sua publicação, e você vai fazendo isso de uma forma muito mais orgânica, muito mais humana e natural do que, por exemplo, essa turma que está falando, comente aqui que eu te envio por mensagem, tá? Então a gente aqui falou de marcar as pessoas, fazer comentários, gerar comentários, enviar mensagem direta, tudo isso que está dentro daqueles indicadores que o LinkedIn acompanha na hora de fazer o seu post ganhar mais alcance. E desse jeito, gente, é um alcance que potencialmente vai te trazer mais reconhecimento dentro do público que é estratégico para você, mais do que simplesmente alcançar um número enorme de pessoas muito heterogênea ou fora do público que você quer atingir no LinkedIn, tá? Para a gente fechar, eu nem ia trazer essa parte, mas eu sei que vocês gostam de entender. Ah, Marielle, o que funciona melhor? Qual é o tipo de postagem? E horário? E não sei o quê. Tem um material que, enfim, a gente acompanha anualmente com insights do algoritmo, tá? Mas eu não divulgo todos esses insights porque eu gosto de testar no meu perfil, nos perfis que eu gerencio dos advogados, dos sócios de escritório de advocacia, nas mentorias que eu faço, enfim. Então, eu gosto de testar para saber de todos os insights o que está funcionando mais ou menos na média ali dentro dos perfis que eu acompanho na advocacia do Brasil. Então, para trazer coisas mais específicas aí que podem ser referências, né? E benchmarking, como a gente chama, para você que é advogado, advogada. Então, dos insights mais recentes do algoritmo em 2024, são essas coisas que eu quero destacar, né? Marcar alguém no seu post. Marcar alguém que responde o seu post aumenta o alcance do seu post em 37%. O que isso quer dizer? Às vezes a gente, vou fazer uma postagem aqui e vou marcar o fulano de tal. E aí o fulano de tal é uma grande autoridade, alguém que tem um perfil muito relevante no LinkedIn, mas que não tem nenhuma relação com você. Não vai fazer exatamente diferença na sua publicação, por quê? Faz mais diferença quando você marca alguém que é mais próximo, alguém que tenha mais relação com você, que tenha relação com aquele conteúdo que você está produzindo e que tenha potencial de comentar o seu post. Então, às vezes, na prática, vale mais a pena você marcar alguém do seu escritório que esteve, por exemplo, no evento com você e combinar com a pessoa, ó, você posta e me marca, eu posto e te marco, eu comento no seu, você comenta no meu e todo mundo ganha alcance junto. Isso muitas vezes vale mais do que você ficar mirando em alguém muito famoso, perfis muito grandes, que esperando que a pessoa te dê esse retorno e engajamento, tá? Então, é o simples, tá? Simples, bem feito, funciona muito bem. Outra coisa, posts com 900 a 1.200 caracteres. E na hora de escrever o texto do post, tá? Principalmente se a gente estiver falando de posts, aqueles posts mais simples. Uma foto e um relato, um texto no seu post, se mantém aí nesse tamanho de 900 a 1.200 caracteres, costumam ter uma performance melhor, um desempenho melhor no algoritmo do LinkedIn, principalmente se você faz isso dando respiro, dando espaços, né, sem grandes blocos de texto, enfim, usando aí algumas técnicas para ir prendendo a atenção das pessoas. Acima disso, né, o LinkedIn permite que o texto do seu post tenha acima de 2.000 caracteres, mas não é recomendável. Acima de 1.500 caracteres você já está perdendo alcance, tá? Então, se mantém aí nessa faixa na hora de produzir o seu post. Os posts com imagens originais e não de bancos de imagens geram 60% mais engajamento. Isso é uma coisa bastante, assim, evidente no LinkedIn. Então, prefira, mesmo que você vá trazer uma reflexão, que você vá, né, que você não vá falar sobre a sua presença num evento ou qualquer coisa assim, mas você vai trazer uma reflexão, vai falar sobre um assunto do seu mercado, etc., de que maneira você pode trazer imagens originais e principalmente imagens suas, né? Às vezes no dia a dia de trabalho, registrar momentos do seu dia, enfim, como reuniões, interações com os colegas, você às vezes escrevendo, trabalhando, anotando alguma coisa, esse tipo de imagem mais original e mais autêntica gera mais engajamento do que se você for buscar, sei lá, se você for do direito tributário, aquela imagem clássica, né, da calculadora, caneta e gráficos e etc, né? Então é melhor você mesmo
estar ali mexendo nas suas anotações e aparecer desse jeito no LinkedIn do que usar banco de imagem. E aqui eu quero ressaltar esse dado, porque em algum momento aqui da nossa conversa eu comentei com vocês que a gente às vezes fica muito focada nas interações que a gente recebe, se meu post teve muita curtida, muito comentário, etc. Mas é muito importante a gente olhar para as interações que a gente faz, né? Lembra lá no início dos 2 fatores que impulsionam o seu engajamento, o seu reconhecimento? Tá aqui o dado do algoritmo mostrando que deixar curtidas e comentários nos posts de outra pessoa vão aumentar o alcance do seu perfil. Às vezes, uma curtida pode aumentar o alcance do seu perfil em 2%. Marielle, mas só 2%? Gente, 2% por um like, eu acho uma troca muito justa, tá? E quando a gente está falando de comentários, deixar comentário no perfil, na postagem de outra pessoa, pode aumentar o alcance do seu perfil em até 8%. Então, assim, networking, relacionamento, valorizar também a presença e a participação das outras pessoas no LinkedIn, assim como a gente faz em qualquer ambiente de networking, né? Então, o LinkedIn é para isso, para a gente fazer relacionamento. Agora, um alerta importante. Todos esses dados que eu trouxe para vocês aqui em relação ao algoritmo, eles são dados divulgados em outubro de 2024. Hoje nós estamos em 2 de abril de 2025. Está para sair uma atualização desses dados, porque o algoritmo está sempre em movimento. Só para vocês terem uma ideia, até 2023, esse relatório que eu acesso sobre indicadores do algoritmo, ele era anual. Em 2024 saíram 2 versões dele, uma em março, outra em outubro. E agora já está para sair abril de 2025 mais uma atualização. Então, o algoritmo está sempre em movimento e num movimento cada vez mais rápido. Mas o que não muda e que você pode ter como padrão na sua presença do LinkedIn? O valor, a clareza e as conversas que você vai gerar vão continuar sendo sempre a sua melhor estratégia, independentemente desses hacks que a gente chama, né? Independentemente desses macetes de algoritmo. Se você tiver uma presença que gera valor, que tenha relações genuínas e que gerem conversas relevantes, você com certeza está seguindo aí uma estratégia de posicionamento que vai ampliar o seu reconhecimento. E aqui vou deixar, não saiu aqui a publicação que eu queria deixar para vocês, mas vou deixar um post, né? Eu comecei lá na nossa conversa falando, em algum momento aqui da nossa conversa, falando para a gente não usar o LinkedIn como palco, e sim como praça. Ontem eu fiz uma postagem que fala um pouco sobre isso, deixei aqui nesse QR Code para vocês, para a gente poder continuar essa conversa lá no meu perfil do LinkedIn. E aí, quero agradecer a presença e a companhia de todos e todas vocês, e a gente se vê no próximo episódio desta série especial de LinkedIn para a advocacia. Obrigada, Adriana, pelo comentário. Que bom que você gostou das dicas. Espero que seja útil para você e para todo mundo que estava aqui com a gente. Um abraço, pessoal. Até a próxima.